Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa noite. Bom, o meu nome é Gilberto, eu faço parte da equipe da evangelização do sábado que trabalha com as famílias assistidas e com as crianças das famílias assistidas. E vocês já devem ter notado que quando passa aqui os recados, nós estamos desde o ano passado distribuindo a essas famílias o nosso kit de higiene, né? Só que agora o nosso trabalho está chegando ao fim e em novembro a gente distribui para essas famílias os 4 meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque o nosso trabalho termina na última semana de novembro e retorna na primeira semana de março. Então, durante esses 4 meses, a gente distribui esses kits no final de novembro. E a quantidade é muito grande. Nós estamos precisando de sabonete, de pasta de dente, de absorvente, de shampoo, daqueles shampoos de 1 litro, né? A escova de dente nós não estamos precisando, porque nós recebemos uma doação muito grande da Colgate, da Condor, fora o que vocês têm trazido, ao qual eu agradeço de antemão a colaboração que vocês deram durante todo esse ano. E estou pedindo, mais uma vez, a colaboração para esse final do ano, porque esses kits é muito importante para essas famílias. Porque, na sua grande maioria, o pai ou a mãe estão desempregados, ou muitas vezes vivem de bico, e todo o dinheiro que eles arrecadam é direcionado para o alimento.
e as outras coisas vão sendo deixadas de lado. Então esse kit, ele acaba sendo muito importante na higiene dessas famílias. Então eu peço para que, se vocês puderem nos ajudar a fazer esses 4 meses, né, trazendo os próprios itens, o sabonete, a pasta de dente, o absorvente ou o shampoo, ou, se quiserem fazer alguma doação em espécie, lá na livraria, é só vocês dizerem que é para a evangelização do sábado, kit de higiene, que esse dinheiro é direcionado para nós, e o que faltar, nós vamos e compramos. Eu agradeço de antemão a todos vocês. Muito obrigado. Então, boa noite a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, a quem nos acompanha aqui no salão, também quem nos acompanha pelas redes sociais, que possamos já nos sentirmos mais calmos, mais acolhidos aqui nessa casa e prontos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre tudo aquilo que Jesus sempre nos ofereceu, não é? Então nós pedimos gentilmente para vocês, já nesse momento, ir desligando os celulares, para que a gente consiga manter essa sintonia elevada, nos manter conectados aqui com o trabalho e com as mensagens que serão passadas, né? Facilitando a nossa reflexão, também aqueles momentos de inspiração que muitas vezes os nossos mentores se aproveitam dessa melhora de sintonia para nos orientar, para nos acalmar. Então que a gente aproveite esse momento também desligando os celulares. Como é de costume, a gente também, dentro dos recados, a gente fala do Encontro Amigo, né, que é um grupo de apoio aos enlutados, que ainda continua acontecendo na nossa casa, geralmente às quartas-feiras. Então, para aqueles que estiverem passando por esse momento de luto, ou conhecerem algum colega ou algum familiar que esteja passando por esse momento, sempre as informações lá na livraria para conseguir levar esse apoio, esse amparo necessário a esses irmãos, não é? A gente vem lembrando também que agora, dia 24 de setembro, não é? Vai acontecer a nossa feira da solidariedade aqui do Paz e Amor. Então, no dia 24 de setembro, ela vai acontecer, e é aquele momento super importante para a nossa casa, para os projetos da casa, para a nossa convivência também, né? De desfrutar também de tudo que a feira vai oferecer, dos bazares, também das barracas com alimentos aí diversos que provavelmente muitos de vocês já conhecem, já tiveram aqui nessa feira, né? Então, para aqueles também que não vieram, que aproveitem, né, essa oportunidade que vem chegando aí no dia 24 para trazer a família e para passar um dia aí muito prazeroso, né? Então, agora a gente lembra também que tem o livro do mês, né? Que hoje vai ser também a palestra do nosso amigo aqui, Antônio, do Toninho, vai falar para nós sobre esse livro do mês, que é Os Mensageiros. E a gente sempre lembra que o livro do mês ele se encontra sempre lá na livraria com 20% de desconto. Então, uma oportunidade para a gente também melhorar aí se aprofundar, na verdade, na nossa leitura, no entendimento de tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca à disposição, não é? E aí o Gilberto também já fortalecendo também o recado dele, para a gente, à medida que for possível, auxiliar nos kits de higiene aí do sábado, também um projeto super importante, um trabalho muito importante para todas essas famílias. Para essa noite de hoje, agora falando do nosso trabalho em especial, quem fará por nós a leitura do Evangelho será a Marisa. A leitura do livro de mensagens a Rita fará por nós. A prece de abertura a Lica. E a palestra da noite será feita pelo Antônio de la Corte, nosso amigo aqui da casa, presidente da casa. Ele vai falar para nós sobre o livro Os Mensageiros, que é a psicografia de Chico Xavier por André Luiz. As vibrações, quem fará por nós será o Antônio Pieri,
e a prece final, a Graça Souza. Então, que possamos ter um bom trabalho, já nessa sintonia e nessa harmonia que se faz presente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridades que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que está na máxima de ordem divina. Boa noite. Do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Um dos nossos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossa capacidade. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando, silenciosamente por dentro, e na hora em que temos que demonstrar nossa capacidade e talentos, acabamos falhando, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos, porque se não fizermos isso, ninguém fará por nós. Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete espiritual que a espiritualidade presente preparou com muito carinho para nos receber. Vamos entregando a Jesus todos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, e tenhamos a certeza que sairemos daqui muito mais fortalecidos e amparados. Vamos envolvendo com muito carinho o nosso palestrante que vai nos trazer a mensagem dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, como é costume nosso, na primeira palestra do mês a gente fala sobre o livro. E nada melhor do que falar de um livro quando a gente gosta da história do livro ou da forma como ele é feito. Assim como veio as duas mensagens, uma da força da fé, a importância da gente ter fé, principalmente em nós mesmos. Primeiro em nós, que a gente tem que acreditar e fazer acreditar. E a segunda é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, ajudar e ser ajudado. É a relação e a interação entre nós. Tá? Então vamos lá. Chico Xavier, ele psicografou mais de 450 obras. Pouquinho, né? Em vários assuntos. 13 delas são muito interessantes e importantes, porque elas são um relato. Elas falam de uma única coisa, um único evento, que é o nosso lar. Que é a vida no mundo espiritual. É uma série. Ela é muito famosa, muita gente conhece. E é interessante que às vezes não, quando você relê alguma parte,
você lê com vistas diferentes, com pensamentos diferentes. O que nós vamos falar é do livro Os Mensageiros. Ele foi o segundo. O primeiro foi o Nosso Lar, o segundo os Mensageiros. E os demais complementos da mensagem. Tá? Como informação, ele foi psicografado em 45. Tá? Para vocês terem uma ideia. A história que a gente tem nele, que hoje é muito atual, tá? Na verdade foi de 1945. A imagem do livro é esta, que é este livro. Tá? Ele já está disponível, está lá na livraria. Como foi dito, como é o livro do mês, ele tem disponível um desconto sobre ele. Tá? O livro, na sua segunda parte da série, ele traz uma imagem, que é a imagem da entrada da cidade, a imagem de duas entidades, ou indo ou vindo, está chegando ou está saindo, que representa a interação da cidade-luz com a órbita terrestre, que é a troca, a ida e vinda dos mensageiros. Diferente do livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar explica como é a colônia espiritual. Fala sobre ela, sobre a estrutura e tudo mais. Os mensageiros retratam aquilo que é, na minha visão, muito importante, que é o auxílio prestado aos encarnados e desencarnados. Ele fala em 51 capítulos. Lembrando que encarnados e desencarnados, você tem quem são os mentores de casas espíritas e de todos que são passistas. Quem são passistas? Todos nós somos. Todos nós, estudando, aprendendo, crescendo, somos espíritos de energia. Então, todas as mensagens que estão recebidas, seja para desencarnados ou encarnados, nos tocam. Porque todos nós estamos. Muitas das pessoas que estão aqui são o que a gente chama de passistas ostensivos. São atuantes em alguns trabalhos espíritas. Mas isso não significa que quem está sentado do outro lado aprendendo não é. Só significa que ele não estudou. E é por isso que nós tanto divulgamos a importância do estudo. Mas todos, com certeza, todos nós estamos inseridos. E por que esse livro é gostoso de ler? Porque ele é uma história. Ele mostra toda a passagem de uma pessoa muito importante. E essa pessoa, no caso, André Luiz, tá? Que é o ator principal de toda a narrativa, mostra as dificuldades que ele teve. Nós temos esta imagem dele. É assim que ele é guardado e retratado em muitos livros, em muitas histórias. Tá? E ele, para quem não conhece, né, ele foi médico. Ele desencarnou na década de 30, lá no comecinho. Tá? Ele ficou no umbral, todo mundo sabe o que é umbral. Ele ficou na fase de adaptação, na fase de aceitação. Vocês imaginam em 1930, uma pessoa que é médica? Ele é de alta sociedade. Uma pessoa que teve a oportunidade de estudar medicina em 1930, de ser médico, atuar, é uma pessoa que tem um esclarecimento técnico de conhecimento muito grande e uma vida social muito ativa. Imagina ele desencarnar e falar, bom, e que eu sou agora? E tudo aquilo que eu fazia, que eu entendia, por que eu estou aqui? Tinha tanta coisa que eu estava fazendo, por que eu tenho que chegar aqui? Até ele se entender, compreender o que estava acontecendo, aceitar o que estava acontecendo e ser merecedor, pela sua própria compreensão, a sair de lá, aí ele foi resgatado e elevado para o nosso lar. O livro conta rapidamente essa passagem, né, no começo do livro, da dificuldade que ele teve, mesmo com todo esclarecimento. Você já imaginou? Com tudo que ele achava que ele dominava, compreendido do conhecimento físico, né, de repente não é tão útil. A inteligência dele é útil, mas o conhecimento do tratamento físico em si, não. Ele tem que aprender de novo.
Então, isso tudo é adaptação. E é as adaptações que as pessoas têm. Nós também. Você já imaginou? A gente até brinca que fala, aqueles que não acreditam em vida após a morte. Como vai ser na hora que ele abrir os olhos e falar, e agora? Continuou, o que eu faço? Né? É uma adaptação, é uma mudança drástica. Então, se todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, você já imaginou, naquela época, naquele conhecimento, como foi? Foi bem trabalhoso. Então, o André Luiz teve um período de transição inicial bem conturbado. Quando ele foi para o nosso lar, ele conheceu Narcisa. Desculpa, o nome aqui, minha letra está complicada. E olha lá que foi que escrevi. Hein? Narcisa foi a acolhedora e a primeira pessoa a recebê-lo e a acompanhá-lo nas suas adaptações. Que na hora que ele deslumbrou uma casa grande, como é o nosso lar, onde ele poderia fazer coisas, poderia atuar, e ele tinha aquela vontade de atuar, ele era médico. Ele veio com aquela energia de querer recuperar a sua posição. E Narciso era muito falar, calma, não é a sua posição que é importante. O importante é o que você pode dar, o que você pode ajudar. Como foi dito, fora da caridade não há salvação. O que você pode ajudar? O que você conhece que você pode contribuir? De que forma você pode ir? Então, existe todo um período que é contado no livro, não vou entrar em detalhes, mas que ele passa fase a fase para poder entender. E aí ele é conduzido por Tobias, que é um dos mestres coordenadores do ministério, ele e o Genésio, tá? Que controlam a parte dos mensageiros, foi levado para casa. Nesse ministério ele conheceu o que é você poder transmitir mensagem, ajudar alguém e receber alguém que está precisando de ajuda. O ir e o receber quem está vindo. Então foi um período onde ele teve que aprender que aqueles mecanismos de tratamento físico que ele fazia foi substituído por esperanças, consolos, por aceitação. As ferramentas médicas passaram a ser outras. E ele tinha que aprender. E para aprender ele teve oportunidades de participar em algumas atividades, seja ela dentro da casa, dentro do ministério, como fora dela. Conforme vai sendo o seu desenvolvimento, ele vai podendo participar de equipes. Então, ele participou de uma equipe que veio para a crosta terrestre. Nessa viagem, ele vai entrar em contato e ter contato com pessoas que estão vivas. Encarnadas, desculpa. É interessante que toda a história do livro Os Mensageiros é dita que é de uma semana. Ela relata a passagem dele que ocorreu durante uma semana. Mas, na verdade, os contatos que ele teve na crosta terrestre, que ele visitou, tanto da própria família como dos lugares, o tempo é outro. Passaram-se anos. Então, a contagem do tempo, a gente vê que ela é relativa. É relativa ao pensamento, é relativa ao que acontece. E enquanto ele está lá, visitando, tendo esse contato, ele pode acompanhar as equipes fazendo tratamentos, utilizando métodos, utilizando forma de chegar nas pessoas, trazendo mensagem e recebendo também desencarnados que estão perdidos, que estão sem saber o que fazer. Então, ele vê a necessidade da compreensão e da relação das pessoas. O quanto é importante a pessoa se sentir recebida e receber. Então, nisso, ele já teve visto técnicas de atuação que nós estamos conhecendo hoje, em termos de psicanalistas, de aceitação de pessoas, de forma de relacionamentos. Isso escrito naquela época.
e métodos de tratamento e equipamentos de tratamento que nós ainda nem entendemos direito. Então, nisso já foi revolucionário. O livro em si já traz uma mensagem muito atual. Tá? Então, os detalhes que ele vai citar são... O livro tem 200 e poucas páginas, é muito detalhado em termos da forma como é feita. E não é aqui que nós vamos discutir essas formas. Nós só vamos ter a ideia do que é o livro. Ele é gostoso porque ele mostra a dificuldade, a passagem do não entendo, não sei o porquê, estou entendendo mais ou menos, estou vendo como eu posso participar, puxa vida, quero participar, quero fazer parte, quero ajudar e como fazer. Então, toda essa narrativa, ela é como uma história. Então, um livro de estudo, para você poder aprender coisas em forma de história, é gostoso de se ler. É gostoso de seguir, porque você vê a evolução. Você vê como que aquela pessoa, que é o principal, e os elementos que compõem ela, vão sendo construir esse conhecimento. Tem uma passagem que é bem interessante, quando ele faz um comentário dentro do Ministério das Comunicações, né, que é esse prédio que eu mostrei aqui, tá? Aonde ele faz o comentário, aí o Tobias interrompe ele e fala: você não acha que nós estamos no correio, né? E nem que aqui é um noticiário que nem você via na Terra. Não é isso. Você pode até ter essas informações aqui, mas não é isso. Essa não é a função do ministério. A função do ministério é muito mais abrangente. É o receber a pessoa e fazer o entendimento dela como ela é. Não é só para dar informações. Muitas vezes a gente vem numa casa espírita esperando só informações. Não. A gente tem que aprender a compreender. Por isso que o estudar é importante. Isso é um ponto interessante aqui, essa passagem. Também são apresentadas atividades desempenhadas em um posto de socorro, na região intermediária entre a crosta terrestre e o nosso lar. Toda a passagem que nós temos, ela não é imediata. Você não vai desencarnar e de repente, opa, vamos lá. Onde é a reunião? Não é assim. Você tem toda uma adaptação, você tem que compreender o que está acontecendo, você precisa se desligar da parte física, em termos de pensamento, se adaptar e se preparar para poder atuar no nosso lar. Então, você tem um posto de socorro. Muitas pessoas precisam, tá? Se não todas, mas todos precisam, a maioria precisa. Então, dentro desse posto de socorro, é ajudado os primeiros contatos. E também tem os seus representantes na Terra, como, por exemplo, a Casa de Isabel. A Casa de Isabel é um centro pequeno. Então, isso vai ter a narrativa do que ela é, o que ela faz, como que ela atua, etc. e tal, e o que ocorre dentro da Casa de Isabel. Tá? Deixa eu voltar. Uma coisa interessante que eu peguei esse diálogo aqui, essa mensagem que é de Aniceto. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Uma oração não é súplica, não é pedir socorro. Ela pode até ter o pedido de socorro, mas não é isso. Na verdade, a súplica é você entrar em contato, em comunhão com o plano espiritual. Seja seu mentor, seja com quem vocês estão falando, com quem nós estamos falando. Então é importante a gente ter isso. Quando você faz uma oração, tudo bem, você está pedindo algo, está pedindo socorro, mas não é só isso. Converse. Tente esse contato, esse diálogo. Então é muito importante isso daqui. É o influxo magnético que conhecendo, é o mais poderoso. Por quê? Porque ele é bilateral. Você transmite através de vibrações de energia a sua mensagem e recebe o retorno delas. Tudo a seu tempo. Primeiro a semente, depois os frutos. Quem disse isso foi o Vicente, numa das passagens do livro. Primeiro a semente, depois os frutos. Não queira correr. Não queira
já ser algo que você ainda nem construiu para ser. Ninguém tem todo o conhecimento. Todo mundo está sempre aprendendo. Então, isso foi dito numa passagem para André Luiz no momento dele de estudo, de aprendizado. E isso é marcante. Tem que plantar a semente. Você tem que iniciar um conhecimento. Você tem que buscar aquilo que vocês estão fazendo aqui de vir, de sentar, de buscar conhecimento, buscar um momento de reflexão, um momento de esclarecimento, de descanso, de energia. Isso daqui é uma semente. Então nós plantamos sementes naquilo que nós fazemos para depois a gente colher os frutos. E aqui nós começamos em alguns capítulos a dizer das dificuldades e o porquê dos cursos. Eu escolhi alguns pequenos, tá? A Celino, que é um dos trabalhadores dali, não consegue pôr em prática uma das principais leis de Cristo, a caridade, e cobrava ao utilizar os seus dons mediúnicos. Como ele mesmo diz, ele fez uma brincadeira aqui, ele jogou e perdeu. Ou seja, ele, quando encarnado, quis se aproveitar de uma condição e a explorou financeiramente. Isso teve um custo e ele vai ter toda uma explicação, uma narrativa. Ele está resgatando isso e ele explicou para o André Luiz tudo o que aconteceu e como ele se envolveu e aonde ele foi. Ele também conheceu muitos espíritos que fracassaram em missões. Na história de Monteiro também vemos mais um exemplo de trabalhador que não cumpre seu plano devido às tentações do plano material, se perdendo pelas questões financeiras, vaidade, orgulho, entre outras. No caso de Monteiro, ele poderia, e ele se comprometeu na Terra de fazer serviços de caridade e tudo mais, só que ele conseguiu desenvolver financeiramente muito rápido. Ele esqueceu tudo e foi curtir a vida e ser um grande empresário e tudo mais, e deixou para trás. Então ele deixou de cumprir aquilo para que ele veio. E assim você tem várias narrativas. Tá? Uma delas o caso Vicente, né? Vicente não está aqui. Não. O caso Vicente foi interessante. Num determinado momento, Vicente foi colocado junto com o André Luiz para eles trabalharem juntos. Vicente já tinha um conhecimento e ia ajudar André Luiz. E André Luiz contou para ele o que ele passou. Relatou as histórias da família dele, até o desencargo que ele tinha, aquilo que o incomodava e tudo mais. E Vicente olhou para ele e falou: você acha que você teve problema? Espera um pouquinho, deixa eu contar o que aconteceu. E Ave Maria, né? Vocês imaginam. Então aí o André Luiz falou: bom, acho que eu posso ficar quieto só com o meu problema, que tem uns problemas muito mais sérios do que os meus. Não vou entrar em detalhe, vocês leem lá. Tá? Aí, seguindo, nós estamos indo para a crosta terrestre, onde é encontrado pronto-socorro, na cidade, um pequeno lar, que André Luiz foi, que, na verdade, espiritualmente, era uma casa muito boa, com energias muito positivas. Então, ele descreveu como sendo uma mansão, de tamanha força que eles tinham para poder ajudar as pessoas e absorver e abraçar as pessoas. E ele descobre algumas formas de trabalhos diferentes. Como era um trabalho essencial aos doentes, André Luiz nos mostra com detalhe o funcionamento. Como médico, ele sempre teve paixão em torno disso. Então isso ajudou. Aí na continuidade começou a reflexão sobre o nosso comportamento na reunião espírita. E se na reunião nós não nos comportamos direito, como será que estamos nos comportando em nossas próprias casas? É aquilo que hoje a gente fala. Ser espírita numa casa espírita é mais fácil, porque todo mundo que está aqui está buscando a mesma coisa, pensando da mesma forma. Quando a gente sai daqui, como é que nós somos nas nossas casas? No nosso trabalho, que não deixa de ser uma nossa casa. Nós somos também bons espíritas lá? Atuamos de forma correta? Através dessa obra, isso aqui achei legalzinho. Olha. Temos a oportunidade de vivenciar nesta obra o desdobramento das tarefas de auxílio aos encarnados, que, segundo Emmanuel, no prefácio do livro, constitui um relatório incompleto de uma semana. Eu achei muito interessante quando eu li isso daqui.
incompleto, tudo que está aqui está relativo, reuniões com milhares de pessoas e muitas coisas que aconteceram aqui é uma semana e é incompleto. Imagina a atividade que tem por lá. O quanto que nós somos aqui auxiliados e nem sabemos. Né? E a evolução de André Luiz, porque ela é muito nítida. Do começo ao final do livro, são pensamentos totalmente diferentes. A evolução dele, a compreensão, a participação dele é muito grande. O que significa o quanto que nós temos que aprender. O quanto que nós temos que nos modificar para crescermos e evoluirmos. Então, esse livro é uma excelente forma de a gente conhecer um pouco mais da doutrina espírita e repensar como estamos praticando o que aprendemos no Evangelho. De que forma nós estamos praticando. O livro é repleto de exemplos. E eu acho que exemplo é sempre uma coisa boa e fácil da gente compreender. Então eu acho que isso daqui é muito bom e muito prático para a gente poder trabalhar. Vamos encerrando. Essa prece não está ligada ao livro, mas eu acho ela muito, muito boa. Os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras, estranhas ao coração. Isso foi dito por Allan Kardec. Muitas vezes a pessoa fica preocupada. Puxa vida, o que eu vou falar quando eu for fazer uma vibração? O que eu vou falar quando eu vou fazer uma oração no Evangelho no Lar, ou mesmo aqui, entre nós? Não é importante você construir essa narrativa. É importante você fazê-la com o coração, com o pensamento, com a energia positiva dela. É isso que aqui diz. Eu acho que isso daqui é muito importante e cabe em todas as palestras. Bom, gente, boa noite. Espero poder ter ajudado um pouco a todos nós. Vamos assim, agora no nosso momento, fechando os nossos olhos, inspirando profundamente, enchendo o peito de ar, soltando calmamente esse ar com os lábios entreabertos. E já estamos em comunhão com o nosso mentor, com os mentores do nosso trabalho, da Casa de Paz e Amor, já com a mente aberta nessas reflexões, neste gosto desse livro bendito que é Os Mensageiros, que nos traz ensinamentos, aprendizados, esclarecimentos. E agora então, nesse momento de vibração, vamos abrir o nosso coração, como foi dito na mensagem final, nos entregando para essa espiritualidade, para que essa comunhão se faça presente. Os médios já preparados vão iniciar o passe, aonde iremos receber esses fluidos benditos da espiritualidade, que vão nos serenar, nos acalmar, nos preparar para a nossa semana. Talvez não uma semana tão intensa como falado, como relatado de André Luiz nos Mensageiros, mas a nossa semana, aonde nós temos a oportunidade, nós temos a tarefa de sermos melhores, de nos melhorarmos e aplicar esses ensinamentos do Mestre, essa caridade, esse amor conosco e com todos aqueles que comungam, que convivem conosco no dia a dia. Então,
no alto de nossa cabeça, o nosso plexo coronário já se abre em multicores, e do alto essa energia bendita começa a penetrar todo o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Na altura da nossa testa, o nosso frontal, o nosso centro de força frontal. Essas luzes limpam os nossos pensamentos de desânimo, de falta de fé, de desânimo, nos colocando com vontade, com energia, com esclarecimentos para, como foi dito, procurar nessa semana colocar em prática esses ensinamentos. Os nossos pensamentos se tornam mais claros, comungam com os ensinamentos do Mestre, e assim essa energia chega até as nossas cordas vocais, no laríngeo, na altura da nossa garganta. E assim podemos levar essas palavras de amor, de concórdia, de caridade, de esperança e paz àqueles que comungam conosco nesse planeta, nessa encarnação. Descendo ainda um pouco mais, essa chuva energética de luzes atinge o nosso cardíaco, o nosso coração, que é conhecido como o órgão do amor. E o amor é o que temos de Deus dentro de nós. E assim, que possamos irradiar esse amor para nós e para todos o que comungam conosco, que estão conosco nessa encarnação. Que esse amor possa ser estendido a todos os lares. Todas as pessoas que muitas vezes estão com falta de fé, estão meio decepcionadas com a encarnação, que essas energias amorosas sejam esse bálsamo de energia, de ânimo e coragem, porque aqui é a oportunidade que temos para sermos melhores e ajudar todos que comungam conosco essa encarnação. Essas energias, então, agora descem na forma de luzes, agora se dividem em luzes róseas, violetas, no nosso centro de força esplênico. E ali, o nosso sistema sanguíneo leva essas energias a todas as nossas células, nos trazendo imunidade, fortalecimento, confiança e ânimo. E parte delas numa luz esverdeada, na altura do nosso estômago, no nosso intestino, no centro de força gástrico, faz aquela limpeza fluídica no nosso corpo, aonde os nossos medos, os nossos miasmas, as nossas inseguranças são dissolvidas na universalidade. E assim ficamos mais fortalecidos para a nossa jornada evolutiva. Essas energias se unem novamente nessa luz prateada, meio dourada, e descem pelos nossos membros inferiores, as nossas pernas, passam pela planta dos nossos pés e retornam na base da nossa coluna. E ali, como em filetes multicoloridos, envolvem toda a nossa coluna vertebral, o nosso sistema nervoso central, e aí
nós ficamos eretos, confiantes, valorosos nas oportunidades que temos nessa encarnação. E esse ciclo se fecha novamente no coronário. Recebemos dessa espiritualidade as energias necessárias, que possamos ter em mente, ter essa consciência aberta, que somos instrumentos do Pai aqui no planeta Terra. E assim, mentalizamos, como já foi dito, todos os lares, os hospitais, as casas de repouso, os asilos, as creches, os orfanatos e todos os templos religiosos, que eles recebam também essa energia, esse bálsamo da espiritualidade. E retornando agora, aqui na nossa casa de paz e amor, nosso pequeno e belo recanto, vamos ao momento da fluidificação das nossas águas, que possamos mentalizar no nosso planeta os rios caudalosos, as florestas verdes com sua vegetação exuberante. E ali a espiritualidade através dos caboclos, dos pretos velhos, dos índios, dos químicos, biólogos, que tanto conhecimento têm nessa manipulação desses fluidos benditos, retiram dessa natureza todas essas energias e fazem essa preparação colocando nos nossos vasilhames. Se não estamos com ele aqui, que possamos mentalizar esses vasilhames nos nossos lares e ali essa energia bendita sendo depositada. E que ao tomarmos um gole na manhã ou à noite, possamos mentalizar, manter essa comunhão com a espiritualidade, com esse Pai maior, mantendo essa energia de amor, de ânimo e, sobretudo, de muita paz. Assim, agradecidos, só podemos acompanhar agora essa prece que por todos nós nos eleva ainda mais essa comunhão com a espiritualidade maior. E assim, agradecido que estamos por este banquete espiritual do qual fizemos parte, a convite do Cristo, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Criador e agradecer a espiritualidade amiga que aqui conosco estiveram a cuidar de nós carinhosamente, agradecendo aos nossos mentores individuais e que possamos retornar aos nossos lares com a paz do Cristo, a serenidade em nossos corações, adentrando em nossos lares. Que possamos nessa jornada evolutiva ter sempre o Cristo em nossos corações, com a graça de Deus, e que assim seja. Possamos voltar agora todos mais leves para as nossas casas. Um bom feriado a todos e bom restinho de semana. Até a próxima semana. Obrigado. Paz e amor em Jesus.